Meus irmãos, hoje nós estaremos dando início à série de exposições nas cartas pastorais, na verdade, começando pela carta de Tito. E eu gostaria só de fazer uma observação, já de início. É muito empolgante nós estudarmos a palavra de Deus. É maravilhoso, assim, se debruçar sobre as Escrituras e aprendermos mais, dessa palavra que é viva, que é eficaz e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito. A expressão que o escritor aos Hebreus utiliza, juntas e medulas, ela vai no mais profundo do nosso ser. A outra coisa é que há muitos pontos em relação às cartas pastorais que nós não estaremos abordando aqui. Existe uma polêmica muito séria com relação às cartas pastorais, sobretudo no que diz respeito à autoria. E existe uma discussão muito forte. Eu vou tocar um pouco sobre isso, mas não estaremos nos detendo. Que o nosso objetivo é estudar a palavra de Deus, aplicando para a nossa vida. E não estar se perdendo aqui com discussões de teólogos e, sobretudo, liberais que não creem na palavra de Deus. Tá certo? Então, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo a Tito. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Não estaremos expondo esses versículos hoje à noite. Hoje à noite é uma introdução ao livro. Então, eu vou tocar em algumas partes aqui destes versículos, mas a exposição da carta mesmo é na quarta-feira que vem. Hoje é uma introdução à carta. Dr. Warren Wiersbe, ele diz que estudar um livro da Bíblia é como você fazer uma viagem. Você tem que primeiro saber para onde você está indo, como você vai chegar lá, o que você vai levar. Então, você não pode entrar no estudo de um livro da Bíblia sem saber quem escreveu, para quem escreveu, a data que escreveu, por que escreveu, o que estava acontecendo naquele período, senão você não compreenderá o livro. Tá certo? Então, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1 ao 4, que é o prefácio e a saudação. Uma das saudações paulinas mais extensas é essa aqui. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de, mais uma vez, estarmos na Tua casa, com o intuito de aprendermos da Tua palavra. Sou grato a Ti, Senhor, porque o Senhor já nos deu a honra de estudar a carta a Filemon, a epístola de Judas, a carta de Tiago, e agora, Senhor, que estaremos iniciando esta série nas cartas pastorais, em especial na carta de Tito. Eu quero suplicar, ó Deus, a Tua presença, a Tua direção, a Tua iluminação, Senhor, sobre as nossas vidas. Não permita, Senhor, que esta seja mais uma série de mensagens, mas que esta série possa estar transformando a nossa vida, possa estar aquecendo os nossos corações e trazendo, ó Deus, direção para esta igreja. Ser comigo, que estarei ministrando, ser com os Teus servos, ser com cada um de nós, meu Pai. É essa a nossa oração, o nosso desejo. Amém. Amém.
Meus irmãos, o tema dessa noite é uma introdução geral à carta de Paulo a Tito. A primeira coisa que a gente deve levar em consideração, à guisa de introdução, é que a carta de Paulo a Tito, ela pertence a um grupo de escritos neotestamentários que são denominados de cartas pastorais. É 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Esse grupo aí, dessas 3 cartas, são chamados de cartas pastorais. Essa designação, ela foi cunhada para esses textos no século XVIII, por um camarada chamado D.N. Bardot, em 1703, e foi popularizada por outro escritor chamado Paul Anton. Ele pronunciou uma série de palestras sobre as cartas pastorais e usou esse título, que já havia sido utilizado lá em 1703. Porém, é muito importante, meus irmãos, destacar já de início que, embora este grupo de cartas sejam chamadas de cartas pastorais, elas não tratam somente do ministério pastoral. No primeiro momento pode até dar essa impressão, né? Se o nome do grupo de cartas é cartas pastorais, e quando você começa a ler em vários textos, Paulo está tratando dos presbíteros, dos diáconos, da liderança da igreja, pode dar a impressão no primeiro momento que essas cartas só tratam do ministério pastoral ou do pastor, do presbítero ordenado em particular. Porém, não é isso. Podemos afirmar que elas são muito mais abrangentes em suas abordagens, em seus temas, nos assuntos que estaremos estudando aqui. Dr. Norman Champlin, ele diz uma coisa que eu quero chamar a sua atenção para isso. Dr. Norman Champlin, no seu comentário das cartas pastorais, ele diz assim, que essas cartas abordam problemas eclesiásticos, tendo por intuito ajudar os pastores no seu trabalho, especialmente no ministério do ensino e na vigilância em favor da igreja cristã, mormente no tocante aos assédios dos ensinamentos falsos. Essas epístolas tratam especialmente de temas de natureza prática, como a ordem e a disciplina na igreja, a seleção dos oficiais da igreja e o caráter e o dever dos membros da comunidade cristã. Então, fica claro, pela citação aqui do Dr. Norman Champlin, que essas cartas não são direcionadas somente para o pastor. Elas estão sendo enviadas a um pastor, a Tito, mas elas vão tratar de assuntos relacionados à igreja como um todo. John Stott, também comentando as cartas pastorais, talvez seja um dos melhores comentários que existe em português das cartas pastorais, se referindo à carta de Paulo a Tito, ele afirma que a principal ênfase de Paulo nesta carta é a doutrina e o dever. E isso nas 3 esferas que nós atuamos: a igreja, o lar e o mundo. John Stott resume a ênfase de Paulo nessa carta aqui a Tito com a doutrina e o dever, a teologia e a ética, aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos, a ortodoxia e a ortopraxia. E isso estará relacionado à igreja, o nosso lar e o nosso relacionamento para com o mundo. O valor dessas missivas sagradas para a igreja dos dias odiernos é simplesmente algo imprescindível e incalculável. William Hendrick, também outro comentarista, ele destaca pelo menos 7 motivos principais pelos quais devemos estudar essas cartas. Preste atenção, irmãos, nesses 7 motivos que você vai ver assim, puxa vida, como será importante essa série aqui para a nossa igreja. Primeira coisa que ele diz é porque as cartas pastorais lançam luz sobre o importante problema da administração eclesiástica.
quando nós estudamos as cartas pastorais, nós estaremos aprendendo, à luz da palavra de Deus, como a igreja deve ser administrada. Isso é um problema hoje em dia, porque muitas vezes nós estamos administrando a igreja baseado na administração secular e não na administração à luz da Bíblia. Segunda coisa que ele diz, que nós devemos estudar as cartas pastorais, porque elas enfatizam a sã doutrina. As cartas pastorais estarão dando ênfase e enfatizando para nós o valor da doutrina. E é muito interessante essa expressão, sã doutrina. Nós vamos ver aqui o que significa sã doutrina. Isso é um termo médico, tá certo? Terceiro, porque exigem uma vida consagrada. Irmãos, é impossível lermos as cartas pastorais, sobretudo os líderes da igreja, os pastores, os presbíteros, e não buscarmos ter uma vida devocional mais ativa, mais consagrada aos pés do Senhor. Nós vemos que o ministério pastoral, à luz dessas cartas, é um ministério piedoso. Os presbíteros, os pastores, os diáconos são homens de Deus, homens de oração, homens da palavra, homens que, muito mais do que um conhecimento intelectual, eles devem ter uma vida santa. Isso é fundamental para nós. Outra coisa que ele chama a nossa atenção é porque respondem à pergunta: os credos têm algum valor? Nós vamos ver nas cartas pastorais, irmãos, o quanto os credos são importantes para a igreja. Nós vemos nas cartas pastorais fragmentos de credos, de verdades que a igreja acreditava no primeiro século e defendia, e que chegou até nós. Um dos primeiros credos da história da igreja vai ressaltar a questão de Jesus Cristo ser o Senhor. Ele é o Senhor, ele é o Kyrios, ele é o Senhor, e não César. Então, os credos têm algum valor? Outra coisa, porque nos informam das atividades finais da vida do grande apóstolo Paulo. Quando você estuda, sobretudo, 2 Timóteo, você vê ali o final da vida de Paulo. Como é que Paulo terminou? Como é que Paulo terminou o seu ministério? Porque é muito importante, irmãos, não só começar bem, é preciso terminar bem. Paulo concluiu a carreira de forma maravilhosa, mesmo sendo decapitado, mesmo sofrendo martírio, mas Paulo guardou a fé. Paulo terminou crente, consagrado. E outro motivo que William Hendricks nos dá é porque são uma valiosa fonte para a compreensão da história da igreja no terceiro quarto do primeiro século. Se você quer compreender como era a igreja no finalzinho do primeiro século, você tem que ler as cartas pastorais. Essas cartas elas foram escritas já no apagar das luzes do primeiro século. E aí elas vão trazer para nós informações preciosas. Por último, William Hendricks vai dizer que nós devemos estudar as cartas pastorais, porque nessas epístolas, tanto quanto nas demais epístolas de Paulo, Deus nos fala. Deus fala conosco. Deus dirige a nossa vida. Deus fala com o pastor, Deus fala com a igreja, Deus vai dirigindo. Lendo o comentário de John Stott, meus irmãos, eu fiquei muito emocionado porque John Stott inicia o seu comentário das cartas pastorais dizendo que a primeira vez que ele sentou para ler as cartas pastorais, ele se sentou ao lado de Tito e de Timóteo, porque ele era jovem, assim como Tito e Timóteo eram jovens. Então, John Stott diz que era como se ele tivesse vendo e ouvindo Paulo falando com ele e aqueles dois obreiros jovens. Mas quando ele vai escrever o comentário, John Stott já está velho. E ele diz que agora se sentiu como se tivesse assentado ao lado de Paulo, não que ele tivesse a pretensão de ser apóstolo, mas por causa da sua idade, ele ficou ao lado de Paulo
e ele ouvia a Paulo, e o que passava no seu coração era o quanto a igreja dos nossos dias precisa ouvir a leitura, a exposição das cartas pastorais, porque nós estamos vivendo uma época de relativismo, de uma degradação, irmãos, da verdade. Nós estamos vivendo uma época em que não temos mais princípios, verdades absolutas. Tudo é relativo. Então, é necessário a gente ouvir a palavra de Deus a partir das cartas pastorais. Hernandes Dias Lopes, ele é muito feliz no comentário dele das cartas pastorais. Ele diz assim: primeiro, porque os pastores estão em crise. Devemos estudar as cartas pastorais, porque os pastores estão em crise. E ele diz no seu comentário que foi feita uma pesquisa no Brasil e chegou-se à conclusão que as 3 classes mais desacreditadas no Brasil são os políticos, a polícia e os pastores. As 3 classes mais desacreditadas no nosso país, fruto de pesquisa. Ele fala que, por exemplo, quando você vai no comércio e diz que é pastor, ninguém quer lhe dar um crédito. Pastor não financia carro. Pastor não financia moto. Como pastor, não. Os bancos geralmente fecham as portas. Então, os pastores estão em crise. Irmãos, é triste, mas quando os pastores se reúnem para conversar, a maioria das conversas, sobrinho viu isso aqui ontem, estava presente aqui numa reunião de pastores, são murmurações, corações feridos, problemas com a igreja, com liderança, consigo mesmo, no seu casamento, pessoas totalmente em crise, querendo largar o ministério, muitos que não largam o ministério porque não sabem fazer outra coisa, e aí vai empurrando com a barriga e vai levando. Pastor Hernandes ainda diz que nós devemos estudar as cartas pastorais, não só porque os pastores estão em crise, mas porque a própria igreja evangélica no nosso país está em crise. As igrejas não sabem mais o que é a sã doutrina, o que é o evangelho bíblico genuíno. As igrejas não sabem mais. Irmãos, hoje nós não conseguimos distinguir o que é uma igreja de uma franquia. Hoje nós não conseguimos distinguir uma igreja histórica, herdeira da reforma, e o que é uma igreja neopentecostal, porque muitas das nossas igrejas, inclusive históricas, estão pior do que as igrejas neopentecostais. As igrejas estão em crise. Nós estamos à procura de métodos, de coisas que levem a encher o templo. Isso revela uma crise interna na administração da igreja, na visão da igreja, no planejamento da igreja. Então, quando nós estudamos as cartas pastorais, nós estaremos trabalhando essa crise. William Barclay, comentando essa carta, ele vai dizer que talvez o maior benefício das cartas pastorais para os nossos dias é que elas foram escritas num contexto em que as igrejas estavam caminhando para um institucionalismo. As igrejas estavam saindo daquele padrão do primeiro momento de uma comunidade simples, de uma comunidade onde o culto era muito singelo, onde a adoração não era com tanta pompa, com liturgia, com isso, com aquilo outro, era uma coisa mais simples, era mais comunhão. E aí, no contexto das cartas pastorais, a igreja já está começando a se tornar uma instituição. Ela tem uma liderança formal, ela começa a ter uma liturgia, ela começa a ter vários parâmetros. E aí, meus irmãos, quando a gente estuda essa carta, nós vamos ver que ela vai ajudar na crise da igreja hoje. Será que nós devemos beber, por exemplo, das igrejas americanas, igrejas que crescem assim, assustadoramente? Aí os pastores brasileiros correm para lá para ver como é que está sendo feito, como é que o pastor está agindo, que está produzindo esse crescimento, aí traz para cá a metodologia, implanta na igreja uma coisa que é lá do outro lado do mundo, para a igreja crescer. Aí não dá certo, aí se frustra. Então as igrejas estão assim. Outra coisa que o pastor Hernandes diz,
nós devemos estudar essas cartas porque há nas igrejas um descompasso entre teologia e vida. Há igrejas, irmãos, que têm até teologia, mas não têm vida. E, infelizmente, eu digo isso com temor, tremor e pesar. Boa parte das nossas igrejas presbiterianas tem muita teologia, mas pouca vida. Boa parte dos nossos pastores, dos nossos presbíteros, da nossa liderança, tem muita teologia na cabeça, mas quando chega para a vida, para a prática, para o testemunho, para o exemplo, deixa a desejar. Então, devemos estudar porque existe esse descompasso. Também porque as heresias sempre se vestem de nova roupagem para se infiltrar nas igrejas. Irmãos, heresia sempre vai vir com a embalagem nova. As heresias são antigas. As heresias que apareceram lá no primeiro século, elas voltam nos dias de hoje com uma embalagem nova. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, se você estudar no primeiro século, já tinha grupos heréticos que diziam a mesma coisa que os testemunhos de Jeová diz hoje, que Jesus não é Deus, e por aí vai. Então, é preciso estudar essas cartas por causa disso. Por último, o pastor Hernandes diz, porque a maneira errada de lidar com as pessoas dentro da igreja é a causa de muitos problemas. Irmãos, a carta de Tito, ela é um manual de relacionamento. Paulo vai ensinar como é que Tito, à frente da igreja, como líder da igreja, ele deve se relacionar com os velhos, com as senhoras maduras, com os jovens, com as meninas da igreja. Ele vai ensinar. Ele vai mostrar como é que deve ser o relacionamento do pastor com as ovelhas. Ele vai mostrar, por exemplo, como é que as mulheres mais velhas, idosas, devem ensinar as mais jovens a serem boas donas de casa, a respeitar o marido. Ele vai ensinar como é que os jovens devem se comportar. Então, irmãos, veja que as cartas pastorais, elas vão trabalhar tudo que está presente na igreja. William Barclay destaca que as epístolas pastorais falam mais diretamente à situação das igrejas jovens. Aquelas igrejas eram igrejas jovens, nascentes, e tudo aquilo que Paulo ensinou para os seus líderes, Tito e Timóteo, vai servir para nós, que também somos uma igreja jovem. A igreja presbiteriana do Pirangi só tem 25 anos. Então, nós somos uma igreja jovem. Precisamos colocar as cartas pastorais diante de nós e aprendermos dela como deve ser a igreja. Como deve ser o nosso comportamento, como deve ser a nossa vida. Às vezes, irmãos, Deus usa alguém para juntar e outro para ensinar. Paulo ensinou isso. Um plantou, outro vem e rega, e o crescimento quem dá é Deus. Cada pessoa tem um ministério. Você vai ter pastor que tem o dom de evangelizar, ele junta. Vai ter outro pastor que não tem esse dom, ele já é mais aquele que doutrina, aquele que ensina. Então a igreja precisa compreender isso. O contexto dessas cartas é a organização das comunidades eclesiásticas. Paulo deixou Timóteo na cidade de Éfeso, 1 Timóteo 1, 3 e 5, e Tito na ilha de Creta, com o propósito de organizarem a essas igrejas e constituírem ou capacitar naquela igreja os presbíteros, a liderança. William Hendrick, ele chega a dizer que a expressão carta pastoral relacionada a Tito e Timóteo não é muito exata, porque Tito e Timóteo não eram pastores no sentido que nós temos hoje. Porque a função de Tito e de Timóteo era treinar os pastores daquela comunidade. Paulo mandou eles para ali, Timóteo para Éfeso e Tito para a ilha de Creta, com esse intuito, estabelecer os presbíteros, a liderança local, a liderança da igreja. E aí sim, provavelmente, quando você olha aí no finalzinho da carta, no versículo 12,
quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido passar o inverno ali. Provavelmente, esse Ártema ou Tíquico seriam os pastores, que seriam de fato ali enviados para aquela igreja. Tito tinha uma função: organizar, colocar em ordem, estabelecer presbíteros, ordenar presbíteros, treinar a liderança. E aí, meus irmãos, é com essa visão da importância das cartas pastorais que eu queria que a gente pudesse considerar essa série. Entendendo que nós estamos diante de uma igreja nascente, de uma igreja que está sendo equipada, uma igreja que está sendo treinada, e que nós podemos aprender os princípios que Paulo transmitiu para aquela igreja e aplicarmos hoje na nossa igreja. Então, o nosso objetivo hoje é trabalharmos a questão da autoria, destinatário, data, propósito e teologia do texto. Os irmãos vão notar que sempre eu estou fazendo aqui referência a 1 Timóteo e Tito. Por quê? Porque é praticamente impossível você estudar Tito sem fazer referência a 1 e 2 Timóteo. Então, toda vez que eu fizer referência aqui, fazendo essa ligação com as cartas, irmão, não estranhe, porque elas estão dentro do mesmo conjunto de cartas, tá certo? Primeiro ponto aí, irmãos, é a autoria da carta. Versículo 1, olha aí o versículo 1. O texto diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Só até aqui, embora a saudação, a perícope, vai até o verso 4. Como a gente pode verificar aqui, à luz do texto lido, quem é o autor da carta? Paulo. Paulo é o autor da carta. É isso que o texto diz para nós. Essa posição de que Paulo é o autor da carta de Tito e das cartas pastorais, ela não foi seriamente contestada, senão no século XIX. Você não vê uma contestação da autoria paulina em toda a história da igreja, senão no século XIX, por teólogos de linha liberal. Entre eles, eu quero destacar aqui Friedrich Schleiermacher e F.C. Bauer. No dia que você achar livro e comentário desses camaradas, pelo amor de Deus, despreze. Teólogos liberais que não acreditavam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles acreditavam que a Bíblia contém ou se torna a palavra de Deus à medida que você ler algo misterioso. E eles descartavam muito daquilo que está escrito. E esses teólogos liberais, no século XIX, eles vão começar a dizer que Paulo não foi o autor das cartas pastorais. E é muito interessante, meus irmãos, quando nós buscamos o testemunho da igreja antiga, nos chamados pais apostólicos, nós vemos que desde o primeiro século, a igreja nunca duvidou que Paulo teria sido o autor dessas cartas. Você olha, por exemplo, os pais da igreja, Clemente de Roma, Inácio, Justino Marte, Policarpo, todos eles defendiam essa autoria paulina. O cânon muratório, que é uma das listas do primeiro século dos livros canônicos, também corrobora essa autoria paulina. A única exceção, meus irmãos, nos primeiros séculos, a autoria paulina está no cânon de um camarada chamado Marcião, isso no ano 144 depois de Cristo. Marcião, ele foi um camarada que fez uma lista dos livros canônicos e ele desprezou o Antigo Testamento e as citações no Novo Testamento do Antigo. Então, o cânon de Marcião era um cânon mais enxuto. Ele desprezava a questão do judaísmo e todas as citações que tivesse no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Esse camarada também desprezou a autoria paulina e as cartas pastorais. Agora, é muito interessante saber que quando você olha a história da igreja, Marcião, ele foi considerado um herege e ele foi
condenado por ser um heterodoxo, um herege miserável. Ele foi totalmente expugnado, excomungado da igreja. Então, nós não podemos, irmãos, dar credibilidade a um herege que foi excomungado já desde o primeiro século. Você nota que uma pessoa no ano 144 disse, e depois só no século XIX é que os teólogos de linha liberal vão começar a dizer que Paulo não é o autor dessas cartas. Então não há razão para nós darmos credibilidade à posição liberal. Se eu fosse trabalhar a coisa mais detalhada, eu iria levantar aqui por que eles não creem que Paulo foi o autor. Mas o propósito não é esse. Se você quiser, você pode procurar um livro e ver. Eles vão trabalhar, por exemplo, a questão de que a igreja aqui ela já aparece com uma organização muito bem feita. Então, no primeiro século, as igrejas não estavam tão bem organizadas assim. O vocabulário de Paulo, eles vão dizer que há palavras riquíssimas que Paulo utiliza em todas as suas cartas, mas que aqui não estão presentes. Por exemplo, há uma palavra que Paulo utilizava sempre, que é estauros, cruz, e aqui não aparece. Então, eles fizeram uma contagem que de 800 palavras, mais de 300, que era comum Paulo utilizar, não estão aqui. Mas eles não merecem a nossa credibilidade. Eles vão dizer também que pode ter sido um pseudônimo, alguém usando o nome de Paulo. Porém, quando a gente olha os teólogos hoje, John Stott, William Hendrick, os pais da igreja, os teólogos ortodoxos, nós vemos que a autoria paulina ainda hoje ela é defendida. Tá certo? Segundo ponto, irmãos, são 4 para a gente ver. Segundo ponto tem a ver com o destinatário e o propósito da carta. Olha aí o finalzinho, aí no versículo 4. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. É muito importante destacar que, embora a carta esteja sendo endereçada a Tito, o pastor da igreja, mas ela não está sendo voltada somente para ele. Já dissemos na introdução que ela está direcionada para toda a comunidade eclesiástica da ilha de Creta. Olha só o que João Calvino, o reformador, ele vai dizer, seguindo essa linha aqui. Veja bem. Calvino diz assim: esta não é tanto uma carta especificamente dirigida a Tito, mas uma epístola pública destinada aos cretenses. A ilha de Creta, quando a gente trabalhar aqui, você vai ver que ela tinha em média 100 cidades. E boa parte dessas cidades ali daquela ilha já tinha igreja. Então Paulo está mandando essa carta para Tito no primeiro momento, mas para que essa carta chegasse também às igrejas. A mensagem é para a igreja. E aí eu queria que a gente pudesse olhar aqui, dividir em 2 pontos para compreender melhor. Primeiro, quem era Tito? Você está estudando a epístola de Paulo a Tito. Quem era Tito? É curioso, meus irmãos, quando a gente vai lendo e estudando a Escritura, por exemplo, que o livro de Atos dos Apóstolos não faz menção a Tito. Tito é praticamente uma figura desconhecida no livro de Atos. Porém, quando a gente vai ver outros textos, você pode anotar aí para ler em casa, ele era um cristão grego, companheiro e ajudante do apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6, 8, versículo 16, 17 e 23. Ainda você pode conferir em Gálatas, capítulo 2, versículo 1 e 3, e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. De acordo com 1 Timóteo 1, 2, Tito é um verdadeiro filho na fé de Paulo. Então, Tito é gentil, ele é um grego, que foi ganho para Jesus a partir do ministério de Paulo. Por isso que Paulo vai chamar ele de filho na fé. Irmãos, abrindo aqui um parênteses. Nós estamos perdendo isso na igreja, né? Antigamente a gente usava isso, fulano é meu filho na fé. Hoje nós estamos perdendo essas coisas simples, mas ao mesmo tempo profundas.
Tito era um filho na fé do apóstolo Paulo. Paulo ganhou aquele gentio para Jesus. E que privilégio, irmãos. Paulo ganhou Tito para Jesus, discipulou, cuidou dele, e agora Tito está sendo um companheiro de Paulo no ministério. Já pensou que honra, que privilégio você trazer alguém para a igreja, essa pessoa se converte, Deus muda a vida dela, daqui a pouco ela é uma liderança da igreja, e você foi o instrumento para trazer aquela pessoa. Então, é muito importante isso, irmãos, destacarmos isso. Quando a gente vai estudar a vida de Tito, de forma mais aprofundada, você vai ver que Tito era uma espécie de obreiro que Paulo enviava para missões especiais. Quando Paulo tinha uma missão assim, especial, um problema muito sério para resolver numa igreja, aí ele chamava Tito. Há uma diferença entre Tito e Timóteo. Timóteo era aquele camarada mais tímido, era aquele camarada mais introspectivo, né? Por isso que Paulo, quando escreve para Timóteo, vai reanimar Timóteo, vai dar uma injeção de ânimo nele. Olha, reaviva aí o dom que há em você, rapaz, que foi colocado sobre você pelas mãos do presbitério. Então, quando Paulo tinha uma missão difícil, ele mandava Tito. Ele mandou Tito para resolver um problema na igreja de Corinto. Ele mandava Tito para a Dalmácia. Ele mandava Tito para a ilha de Creta. Sempre que tinha algo para ser organizado, Paulo enviava Tito. Você pode ver isso na segunda carta aos Coríntios, em todo o capítulo 2, e você pode ver isso em Tito 1,5, 2 Timóteo 4,10 e Tito capítulo 3, versículo 12. Ele é esse obreiro para missões especiais, estratégicas, missões fortes. Agora é interessante, e Dr. Oro Weisbe, ele chama a atenção para isso, que na ilha de Creta, irmãos, aqueles irmãos, eles não eram tão bons assim. Paulo até vai dar um testemunho deles, dizendo que um poeta chamado Epimendes, ele vai dizer que os cretenses eram sempre mentirosos. E Tito estava sentindo o baque. Tito estava sentindo o peso daquela igreja. Por isso que Paulo vai escrever para ele, para instruí-lo, para dar suporte no seu ministério. Porque ele estava começando a sentir o peso daquela igreja. João Crisóstomo, e esse comentário já existe em português, talvez seja um dos maiores pregadores expositivos da história da igreja. João Crisóstomo, que é considerado boca de ouro, ele, falando sobre a pessoa de Tito, ele diz assim: dentre os companheiros de Paulo, Tito era bem comprovado. Se não o fosse, Paulo não teria lhe confiado uma ilha inteira, nem lhe teria ordenado completar o que faltava, pois diz, para acabares a organização. Tito 1:5. Nem lhe teria confiado o julgamento de tantos bispos, se ele não depositasse em Tito confiança. Você acha que Paulo ia entregar uma ilha com mais ou menos 100 cidades, a formação dos presbíteros, a organização daquelas igrejas, se ele não confiasse em Tito? Então Tito era um homem de confiança. Um outro escritor chamado Hans Buch Hans, é um alemão, em seu comentário da carta de Tito, ele diz que a tradição da igreja noticia que Tito, ele se tornou um bispo lá em Creta, e ele morreu aos 94 anos de idade. A tradição da igreja vai mostrar que ele morre lá na cidade como um bispo, como um pastor, como líder daquela comunidade. Agora, o outro ponto ainda aqui é a questão da ilha de Creta. Paulo está deixando Tito na ilha de Creta. A ilha de Creta, meus irmãos, essa ilha, ela ficava no mar Mediterrâneo. Quando você vai estudar a história dessa ilha, ela era uma ilha bastante conhecida, tem citação dela no Antigo Testamento, no livro de Atos. Você vai ver que essa ilha,
como eu já disse, ela tinha em média 100 cidades, e, de acordo com o texto da carta de Paulo a Tito, os habitantes dessa ilha, eles tinham uma má fama, eles eram considerados mentirosos. Isso era canção popular na ilha de Creta. Já pensou uma comunidade ser considerada uma comunidade de mentirosos, de pessoas ruins? Então, ela tinha essa má fama. Um ponto interessante é que a gente não sabe como é que o evangelho chegou naquela ilha. Não se sabe. Existe uma teoria muito forte que vai dizer o seguinte: lá em Atos capítulo 2, no versículo 10 e 11, você vai ver que tinha judeus cretenses piedosos no dia de Pentecostes. Então, provavelmente, esses judeus que estavam ali presentes no dia de Pentecostes, que receberam a palavra de Deus a partir dos apóstolos, dos discípulos que foram ali batizados, né, com as línguas, houve ali o derramamento do Espírito Santo. Então, esses judeus do dia de Pentecostes voltaram para a ilha de Creta e começaram a evangelizar aquela ilha, pregar o evangelho naquela ilha. E aí agora Paulo está visitando a ilha e deixando um pastor, deixando um líder. Agora, uma curiosidade, irmãos, interessante sobre a ilha de Creta, é que é nessa ilha que vai surgir o nome sincretismo. A gente usa esse nome hoje, né? E a gente muitas vezes não para observar de onde as palavras vêm. Sincretismo vem de Creta. Por quê? Porque a ilha de Creta, ela era bastante privilegiada na sua geografia. Creta situava-se no ponto de cruzamento da Ásia, da África e da Europa. Então, ela era bastante visitada por ser um ponto comercial, turístico. Havia embarcações de todos esses continentes que passavam por ali. Então, veja que, como tem gente de todos os lugares, o que acabou acontecendo em Creta? Acabou acontecendo em Creta uma mistura de culto, religião, filosofia e de ideias. Isso é sincretismo. Sincretismo é quando existe uma mistura de crenças. E, meus irmãos, cá entre nós, as igrejas hoje, elas estão profundamente sincretistas. Você tem igreja aí, por exemplo, que já tem a mesa branca. Você tem igreja aí que o pastor, ele mistura espiritismo, catolicismo e protestantismo. Isso é ser sincrético. É uma mistura de culto, de filosofias, de religiões. E veja que, se Paulo está escrevendo para Tito, que está nessa ilha, que com certeza estava enfrentando esse problema do sincretismo lá, imagina o quanto essa carta é relevante para nós hoje. Quando você não sabe, por exemplo, se em determinadas igrejas está se louvando a Deus ou se é um terreiro de macumba. Você não consegue mais, em algumas igrejas, diferenciar. Porque o comportamento é o mesmo. Ou se é um show de rock. Você não sabe mais diferenciar se você está num show profano ou num culto a Deus. Nada contra a questão de instrumento, de ritmo. Mas a gente tem que ter cuidado para não fazer esse sincretismo. Né? Você vê, por exemplo, como eu já disse, o absurdo, irmãos, no nosso país, de igrejas evangélicas, botar uma mesinha branca lá na frente e um pastor de branco para fazer descarrego nos fiéis. Brincadeira mesmo. E isso usando a palavra de Deus, usando a Escritura Sagrada. Então é nesse contexto de pluralismo, sincretismo, de abandono da verdade, que Paulo está escrevendo as suas cartas pastorais. Isso levou o Dr. John Stott a dizer e a trabalhar essa questão do propósito da carta da seguinte maneira: a preocupação dominante do apóstolo em
todas essas 3 cartas pastorais é com a verdade, para que ela seja guardada e transmitida fielmente. Essa é a preocupação de Paulo, irmãos. Paulo deixou Timóteo em Éfeso e deixou Tito na ilha de Creta, para que esses homens pegassem esse depósito da fé. Quando você lê nas cartas pastorais essa expressão depósito da fé, fé aí não é essa fé subjetiva. Fé aí é o conjunto de doutrina. Já existia, no contexto das cartas pastorais, um conjunto de doutrinas que a igreja acreditava, um credo. Um credo. E aí Paulo está deixando Timóteo em Éfeso e Tito na ilha de Creta, para que eles preguem a verdade, ensinem essa verdade e transmitam essa verdade a quem? Ele vai dizer, a homens fiéis, idôneos, que possam transmitir a outros. Irmãos, talvez você ainda não se apercebeu disso, mas eu espero em Deus que você possa despertar para isso. Nós vivemos hoje, irmãos, numa sociedade relativista. Não existe verdade absoluta. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e eu não posso interferir. Eu penso desse jeito, eu vivo a minha vida desse jeito, e ninguém pode interferir. E aí, meus irmãos, veja bem, começa-se a dizer que a maior prova de amor que nós temos para com o nosso semelhante é compreender ele, é aceitar ele do jeito que ele é. E quando você vai ver na Bíblia, o amor cristão, ele não é vazio de conteúdo. Eu não posso dizer que eu amo Damares, se Damares está indo por um caminho tortuoso e eu não confronto ela. Isso não é amor. Mas para a sociedade aí é amor. Se Damares quer viver a vida dela no pecado, do jeito que ela quiser, eu não posso interferir, senão eu estou sendo arrogante. Eu estou sendo presunçoso, eu estou querendo interferir na liberdade de Damares. E meus irmãos, quando a gente vai ver a palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus ela tem princípios, verdades absolutas para a nossa vida e para esse mundo. E qual é a tarefa da nossa igreja? Qual é a minha tarefa e a sua tarefa? É nesse mundo relativista pregarmos a verdade da palavra de Deus. Esse mundo está dizendo que o divórcio é normal, nós vamos dizer para o mundo que o divórcio diante de Deus é uma abominação. Deus odeia o divórcio. Esse mundo está dizendo que o homossexualismo pode ser uma prática aceitável pela a sociedade, nós vamos dizer que o homossexualismo é uma abominação diante de Deus. Deus condena o homossexualismo. Mas não só isso. Nós temos doutrinas, verdades benditas que precisam ser aprendidas e pregadas por nós. Irmãos, hoje a igreja, e desculpe a sinceridade, hoje a igreja não valoriza mais doutrina. Hoje a igreja valoriza show. A igreja valoriza cafezinho, bolinho, uma feijoada, evento. Mas o povo é pobre de doutrina. E aí quando você vai ver a vida do camarada, porque ele não tem doutrina, ele não tem ética. Porque ele não tem doutrina, ele não tem uma vida condizente com a palavra de Deus, porque falta doutrina. E doutrina, irmãos, não é o costume da igreja A, B ou C. Doutrina é a palavra de Deus. Paulo vai dizer para Timóteo que ele tem que ter cuidado de si mesmo e da doutrina. Porque fazendo isso, ele vai salvar tanto a si mesmo como ao seu rebanho. Então, a função do pastor, irmãos, é doutrinar, é ensinar a igreja. Tito não foi colocado na ilha de Creta para fazer encontrozinho A, B ou C. Tito não foi colocado ali para divertir os irmãos. Tito não foi colocado ali para ficar tomando cafezinho na casa dos irmãos, fazendo a média. Tito foi colocado ali para doutrinar,
ensinar, mostrar o caminho, pegar assim os irmãos e dizer: meus irmãos, vocês estão vendo essa sociedade aqui totalmente relativista? Vocês estão vendo aqui essa mistura, essa confluência de culto, de filosofia, de tudo isso? Despreze isso e olhe somente para o nosso Deus e Pai, o nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhem para Ele, Ele é o nosso Salvador. Então, precisamos, irmãos, valorizar a doutrina. John Stott diz no comentário dele, de forma muito emocionada, ele diz que a maior oração, o desafio que nós temos hoje é transmitir essa verdade para os jovens da igreja. Nós estamos perdendo os nossos jovens. Nós estamos nessa corrida de bastão, como o texto do boletim de domingo, e muitos de nós já deixou o bastão cair. Por quê? Porque é o que Tito vai dizer aqui, o que a carta de Tito vai dizer. Os homens idosos na igreja já não são mais exemplo. Já não são mais pessoas de palavra, temperante, sérias em seu proceder. Os velhos hoje estão pior do que os jovens. As mulheres idosas da igreja já não estão ensinando mais as moças a respeitar o marido, a ser boa dona de casa, a ser sérias em seu proceder. Hoje as mulheres idosas da igreja estão pior do que as meninas de 15 anos. Os jovens da igreja não estão sendo mais criteriosos, como Paulo diz aqui na carta a Tito. Eles não sabem julgar mais as coisas. Eles recebem tudo. Toda essa avalanche de sincretismo, de filosofia pós-moderna, que destrói a verdade, está vindo para a vida dos jovens das nossas igrejas e eles estão absorvendo. A cultura do ficar, o não levar as coisas de Deus mais a sério. A igreja é um departamento que eu simplesmente frequento no domingo de noite, mas eu posso sair da igreja e ir para o motel. Qual o problema? Eu já cumpri minha tarefa, já fui para a igreja. Então, meus irmãos, nós vivemos essa época relativista. E só a doutrina, a palavra de Deus, é quem vai trazer vida e suporte para a igreja. E eu digo uma coisa a você: a igreja que for uma igreja séria, uma igreja que busca a doutrina, que busca a palavra de Deus, que não está atrás de novidades, é a igreja que vai prevalecer nesses próximos anos. Porque o povo vai para essas igrejas aí, fundo de quintal, essas igrejas que surgem de um dia para a noite, e eles até se encantam no primeiro momento, mas quando vê que falta conteúdo, falta a doutrina bíblica, falta a palavra de Deus, a pessoa ou sai de lá e vai para uma igreja séria, ou então ela se decepciona. Mas, caminhando para a conclusão, a data e a estrutura dessa carta. Existe um consenso, meus irmãos, por parte dos comentaristas conservadores, de que as cartas pastorais, elas não fazem parte da cronologia do livro de Atos. Por quê? O evangelista Lucas termina o relato da vida de Paulo descrevendo a prisão de Paulo na cidade de Roma. Era uma prisão domiciliar. Se você abrir a sua Bíblia aí, em Atos capítulo 28, versículo 30 e 31. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, irmãos, para que a gente possa ver isso. Lucas está terminando o relato, chamando a atenção para essa prisão de Paulo. Quando você olha Filipenses 2:24 e Filemão 22, você vê que Paulo tinha expectativa de sair dessa prisão. E de acordo com os estudiosos, Paulo foi liberto dessa prisão que Lucas está fazendo referência aqui, que é a primeira prisão de Paulo. Ele está preso, está numa casa alugada, escrevendo cartas, aí ele vai escrever as cartas da prisão, Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. E dessa prisão domiciliar, Paulo é liberto. Aí, meus irmãos,
é exatamente o ponto principal da discussão. É que quando você lê 2 Timóteo, Paulo está preso. Paulo termina a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, falando que já está sendo oferecido como libação. Ele já está sendo oferecido para o martírio. Ele sabe que o martírio está chegando. Agora, quando nós lemos 1 Timóteo e Tito, você não vê em nenhum momento Paulo falando de dificuldade, nem falando de prisão. Então, os estudiosos entendem que, embora a sequência da nossa Bíblia aí esteja 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, se você comprar qualquer comentário bíblico, você vai ter a seguinte sequência: 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Por quê? Porque Paulo vai escrever essa carta nesse período que ele foi solto, que ele está liberto. E aí é nesse período que está fora do livro de Atos o relato. Lucas terminou falando dele preso em Roma. Paulo vai deixar Timóteo em Éfeso, Tito na ilha de Creta. E após ele ter viajado pelo sul da Grécia, uma região chamada de Acaia, você pode conferir aí em Gálatas 3,12, Paulo vai chegar a Troade, 2 Timóteo 4,13, e é exatamente aí onde Paulo vai ser preso pela segunda vez. Você olha lá o relato de 2 Timóteo 4,13, ele vai ser preso e ele vai ser morto por mandato de Nero, isso no ano 64, 65, na Via Óstia, fora da cidade de Roma, segundo a tradição, no dia 29 de junho. Nero, que era um louco, Nero, que era uma pessoa totalmente depravada, um miserável, ele vai colocar fogo em Roma e colocar a culpa nos cristãos. Nero manda matar o apóstolo Paulo aí por volta de 64, 65. Isso dá aos estudiosos a seguinte data para a carta de Tito. Tito foi escrito entre o ano 62 e 64. Paulo está solto, e aí ele escreve a carta, e quando ele chega em Troade, que ele vai mandar um recado. Vê lá, irmãos, 2 Timóteo 4,13. Veja que relato emocionante aqui. 2 Timóteo 4,13. Olha aí o que diz. Paulo foi preso, provavelmente não teve nem tempo de pegar a capa, os livros, os pergaminhos, e agora ele, sabendo que está prestes a ser morto, ele manda trazer a sua capa. O inverno está chegando, os irmãos sabem que um velho, ele sente mais frio do que o jovem. Paulo estava numa prisão de pedras, então aí é que o frio aumenta, e ele diz: traz a capa, traz os livros, os pergaminhos. Uma coisa interessante, irmãos, Paulo está no final da vida, sabendo que vai ser morto, sabendo que a espada está prestes a cortar o seu pescoço, e Paulo manda trazer livros. Paulo manda trazer os pergaminhos para estudar. É triste, irmãos, quando a gente vê na igreja, uma igreja que não estuda, uma igreja que não lê nem a Bíblia, nem a Bíblia. O analfabetismo bíblico hoje nas igrejas é uma coisa terrível. O pastor pode pregar uma heresia que 90% do rebanho não vai entender que é uma heresia, não vai saber que é uma heresia. E quando você manda, por exemplo, os irmãos abrirem as suas Bíblias nos profetas menores, Sofonias, Ageu, aí tem gente que diz assim: meu Deus, existe esse livro na Bíblia? Ele nem tinha noção. O último ponto, que é mais rápido para a gente concluir: a teologia e os temas presentes na carta. Quando estudamos essas cartas pastorais, meus irmãos, sobretudo a carta de Paulo a Tito, podemos identificar a sua riqueza doutrinária e teológica. O reformador João Calvino afirma que, à luz destas epístolas, se torna óbvio que imediatamente após a partida de Paulo, Satanás lançou mão de todo o seu arsenal
não só para transtornar o governo da igreja, mas também para corromper a doutrina. Paulo esteve lá em Creta, Paulo esteve ensinando, e aí, com a saída de Paulo, o diabo joga uma semente maligna para destruir a igreja e para trazer confusão doutrinária no meio da igreja. Irmãos, a gente tem que ter muito, muito cuidado com aqueles que sobem ao púlpito, porque uma heresia que é dita no púlpito, ela se alastra e ela pode destruir o rebanho. Há um tempo atrás, passou no jornal que um pastor de uma determinada igreja pregou que Abraão sacrificou o seu filho Isaque. E lá em São Paulo, uma pessoa, quando chegou em casa do culto, sacrificou o filho ao Senhor. Veja que coisa. Então, é muito importante a gente preservar a doutrina, a teologia. E aí, meus irmãos, é triste quando a gente vê púlpitos doutrinariamente pobres. Pobres. O que a gente vê mais nos púlpitos hoje é autoajuda. É a turma pregando prosperidade, vitória, bênção, isso, aquilo, outro, sem a substância doutrinária da palavra de Deus. A gente não prega mais, irmãos, sobre o céu, sobre o inferno, sobre a ira de Deus, os atributos de Deus. A gente não prega mais sobre Jesus Cristo é Deus, é Senhor, é Salvador, é o único mediador entre Deus e os homens. A gente não prega mais sobre a ação do Espírito Santo. A gente não prega mais sobre os dons. A gente prega sobre como ter vitória na vida profissional, como ser bem-sucedido na vida familiar. 7 passos para conseguir aquilo que você tanto deseja. É isso que a gente vê aí nos cultos. É difícil você ir a uma igreja e você ouvir uma pregação que diga assim: o inferno é assim, 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 assim. O céu é assim, assim, assim. Doutrina, Bíblia, palavra de Deus. Você não vê mais. Você não vê. Até porque, irmãos, não é culpa só dos pastores, não. É porque quando os pastores começam a pregar Bíblia, a igreja não quer. A igreja acha que o pastor está sendo retrógrado, ultrapassado, está falando de temas que não são relevantes para a vida da igreja, que o pastor não está sintonizado com a nossa era, com o nosso mundo. Então, por isso que o pastor só fala do céu, do inferno, da justificação, da graça, da regeneração, esses assuntos que não me interessam muito, sabe, pastor? Não faz muito o meu perfil. Como uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, eu fiquei tão decepcionado. Eu disse: o quê? Eu fui falar para o meu marido ler a Bíblia, ele disse que quem tinha a obrigação de ler a Bíblia era o pastor, que era pago para isso. Crente da igreja não lê a Bíblia e muitas vezes está na liderança. E aí, irmãos, uma pessoa que não tem conhecimento da teologia e da doutrina vai ensinar o quê? Vai passar o quê? Então, quando você vê essas cartas, você vê aqui soteriologia, eclesiologia, poimênica. Você vê aqui nessa pequena carta a doutrina da graça, da trindade, ética, administração eclesiástica. Você vê aqui assuntos maravilhosos que diz respeito à minha vida, à sua vida, à igreja do Senhor. Eu quero concluir só chamando a sua atenção para essa observação aqui do Dr. William Barclay. As cartas pastorais falam mais diretamente a situação das igrejas jovens, as igrejas que estão começando. E se a igreja quer começar bem, se a igreja quer ser uma igreja realmente relevante para essa sociedade pós-moderna, ela precisa, assim como John Stott, sentar ou ao lado de Tito e Timóteo, se for jovem, ou ao lado de Paulo, se já for velho, e observar, visualizar, como é que está a nossa igreja? Como é que está a minha vida? Como é que estão os anciãos, as mulheres, as jovens, os adolescentes, as crianças da nossa igreja? Irmãos, um escritor chamado Richard, ele disse assim:
Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus. Ele disse que a série expositiva nas cartas pastorais, ela deve ter o seguinte propósito: que Jesus Cristo seja conhecido de maneira mais clara por todos os homens e mulheres. Que ele seja entranhadamente mais amado. E que ele seja seguido mais de perto por cada um de nós. Esse é o objetivo. Eu, quando li essa frase ontem, eu fiquei pensando, meu Deus, essa é a minha tarefa. É fazer Jesus Cristo conhecido e seguido, como também amado. É a minha tarefa, é a sua tarefa. Então que essa série, irmãos, nas cartas pastorais, possa estar trabalhando a nossa igreja, mudando a realidade da nossa igreja, aquecendo o nosso coração. Você que veio hoje, convide mais alguém, ligue para alguém, passe um e-mail, para que a gente esteja aqui estudando a palavra de Deus. A partir de quarta-feira a gente vai, aí sim, adentrar a carta. Vamos ver quarta-feira que vem, do versículo 1 ao 4, que é a primeira perícope.